Fala galera, o segundo tempo do Papo Categoria voltou com Márcio Martins, radialista, auditor TJD, advogado, empresário. Presidente da ABCD? Presidente da ABCD. Peraí, você falou empresário, ele não negou, não. Não, mas ele é empresário do ramo de comunicação. Minha Tem empresa, empresa, exatamente. Empresário do ramo de comunicação, hein? Bom, vamos lá. A gente no primeiro tempo deixou 3 perguntas. A gente vai relembrar essas perguntas aqui, calma. Sim, primeiro tempo que você que não conferiu, foi lançado na quarta-feira, tá aí no nosso site, tá no nosso canal do YouTube também, você pode conferir. Porque agora é o segundo tempo. Isso. Uma das perguntas foi a pergunta do jeito que o povo gosta, do Lucas Rocha, que ele pergunta o seguinte: qual a relação com a empresa Cáutio que comercializou jogadores como o volante Felipe do Bahia com o exterior? Teve a minha pergunta também, 2 perguntas minhas. Se você pretende ser presidente da Federação Baiana de Futebol e se aquela história foi um enredo de brincadeira, mas na verdade para tratar da sua relação com o presidente do Bahia, Marcelo Santana. Eu já visto que você em diversas oportunidades faz críticas severas, pesadas e vamos dizer, joga duro e em alguns momentos até, vamos dizer assim, provoca os limites dessa relação de crítica com o dirigente, enfim, com a figura humana. Mas antes disso, Márcio, aí o torcedor vai ficar puto comigo, é o seguinte: a gente queria saber a sua história de vida, porque você virou uma figura icônica da crônica esportiva baiana. Você passa longe de ser uma figura indiferente. A própria reação da torcida nas nossas postagens, quando a gente convidou você para vir, É um termômetro disso, né? Mas você, sucesso e audiência, você está em diversos segmentos que envolvem a comunicação, o esporte e agora o meio jurídico também. Conta um pouco da sua história de vida, como foi que você apareceu aqui, até porque, quando o Zé Eduardo esteve aqui, ele falou: Márcio Martins chegou aqui com um sanduíche na mão vindo de Piauí. Conta essa história pra gente. E tirei ele da rádio, que só tinha uma vez na semana no programa, e coloquei na equipe de esportes, por isso que ele é sucesso de hoje. Então ele tem que me agradecer. É engraçado que um fala que fez o sucesso dele e ele devolve. Mas é verdade. Então, eu comecei aos 16 anos fazendo estágio de colégio. Então eu fazia administração em escola pública na cidade de Piauí, que é a cidade que eu amo, que eu adoro. E Você é nascido em Piauí? Em Piauí. Então, em Piauí você tem muita pouca oportunidade de emprego e assim é até hoje, no interior do Brasil, todo é assim. Então eu fui fazer um estágio de colégio na rádio, a única rádio da cidade que tinha uma rádio AM, que tinha lá, e comecei a fazer redação, fazer outras partes, aí fazer sua parte administrativa, comecei a gostar, eu gostava muito de futebol, comecei a cobrir intermunicipal, comecei a virar repórter, e naquela época você não tinha necessidade de fazer curso nenhum, nem nada, você já estava, pelo tempo que você, em 87, 88, eu comecei a fazer as coberturas do intermunicipal e correr atrás já de comercial naquela época, para bancar as transmissões e tudo, e no comércio. Eis que logo depois a Rádio Sociedade comprou a rede toda do interior, Jacobina, Piauí, Jiquié, e Djalma Costalino, que hoje é narrador da nossa equipe, foi para Piauí e viu que eu tinha potencial para vir para Salvador e estava precisando de um repórter aqui. Foi que em 1990 eu vim para Salvador como repórter do jornalismo da Rádio Sociedade. Em 91, Nilton Nogueira e Silva Rocha precisavam de um repórter esportivo e me perguntaram se eu teria interesse em trabalhar. Foi aí que eu comecei a cobrir federação, depois de muito tempo, ainda na Rádio Sociedade, cobri o Bahia e o Vitória, e em 96, ao sair da Rádio Sociedade, foi que eu comecei a colocar em prática o plano de ser hoje um independente do rádio, ou seja, a gente fazer uma equipe, montar um projeto, e de lá para cá a gente tem feito esse trabalho. A Rádio Cultura, a pequena na época a Rádio Cristal, que também não tinha futebol, e aí fui para Transamérica, e hoje está Itapuã e Transamérica, mas passando por todas ou quase todas as rádios de Salvador que fazem futebol. E você falou que começou com 16 anos de idade. 16 Você anos. chegou para a sociedade, não era para o esporte ainda, então? Não, eu cheguei com 19 anos para fazer jornalismo. Então eu tinha um sistema todo voltado para o jornalismo, que a Rádio Cidade sempre foi muito forte no jornalismo. Então eu fiz trânsito, aquela torre que vocês hoje que trabalham lá sabem, aquela torre ali em cima era o canal de visualização do trânsito. Você não tinha Waze, você não tinha nada. Eu tinha um binóculo que eu olhava como é que estava o trânsito da cidade. Dá para ver a cidade toda. Então era uma coisa assim fantástica. Aí depois eu ia para a HGE, então eu aprendi muito na Rádio Sociedade, foi onde eu aprendi minha escola, porque além de uma equipe muito boa que tinha lá na época de jornalismo, você fazia de tudo. Era HGE, era central de polícia, era perseguição a bandido, porque você só dos tinha... nomes que travam nessa época lá com você? Era eu, Carlos Mota, que está até hoje, recentemente saiu, mas estava até hoje, Jailson Trindade, Oswaldo Maia,
No esporte você tinha muita gente boa conhecida, você tinha Edson Almeida, você tinha Armando Oliveira, Nilton Nogueira, O próprio Silva Rocha, que você Silva lembrou. Rocha, Marco Aurélio. Então tinha muita gente boa, mas o jornalismo foi minha grande escola, que eu fiquei 1 ano e meio fazendo de tudo, né? Desde VHF, se chamava o carro móvel, até você cobrir enterro. Então, De tudo. cobrir enterro. Quais são suas grandes referências na crônica esportiva? Quem é que você acha que inspirou, o cara, né? quem me inspirou a entrar nesse... Eu tive bons exemplos no rádio, mas assim, eu tinha um repórter que era no Rio de Janeiro, não era aqui na Bahia, que era Denis Menezes, que era da Rádio Globo, que eu ouvi minha infância inteira, eu via a Rádio Globo em Piauí. Até por isso, quando eu cheguei aqui, eu era flamenguista, né? Era isso. Rapaz, Como é que você não foi pra mim? Eu ia falar isso, perguntar Eu isso era agora. flamenguista, meu pai foi enterrado com a camisa de Valdomiro, quando era zagueiro do Flamengo, que ele me presenteou com a camisa, eu dei a meu pai. Então, quando ele morreu, ele foi vestido. Meu pai morreu flamenguista, minha família inteira de Piauí é flamenguista. Mas eu, quando vim pra cá, virei torcedor do O Bahia. diretor é flamenguista. Ele fica todo feliz ali por trás das câmeras, Então, assim, essa referência eu tinha do Rio de Janeiro, daquele rádio. Quando eu vim pra cá, eu vi profissionais, assim, um rádio totalmente diferente. Porque o rádio do Rio de Janeiro, no bom sentido, é fantasioso, né? Fantástico, é um mundo maravilhoso e tal. Quando eu vim na Bahia, era muito mais crítica, muito mais coisa. Então, eu acho que eu peguei essa veia da crítica e deixei a veia artística no Rio de Janeiro. E quando você foi pra Rádio Cultura, você foi pioneiro, porque você tinha um horário de manhã, às 7 horas, 7 que não horas. tinha esporte nessa Isso. época. E depois, foi até a história que o Zé Eduardo contou aqui, essa resenha que hoje é o horário nobre do rádio, de 8 horas da noite, foi Foi também você que colocou, né? Foi. A gente não tinha espaço. O rádio FM não tinha espaço por causa do Crowley e do Ibope. Então era de 7 às 7 da noite. 7 da noite é a Voz do Brasil. As rádios só disponibilizavam. Eu queria ir para FM. A Rádio Bandeirantes já tinha tido uma experiência com o pessoal anterior de equipe que deu certo, tudo, mas não demorou muito tempo. E eu queria esse horário das 8 horas porque não tinha opção. Eu tinha 8 horas ou 10 da noite. E eu queria até o horário das 10, se fosse o caso, porque no Rio de Janeiro as resenhas eram 10 horas da noite. Mas da Bahia esse horário não pegava. Fiz um horário das 8 da noite. Mas no primeiro ano na Transamérica eu quebrei, vendi carro. O que eu ganhei na Rádio Cultura, e foi onde eu mais ganhei dinheiro na minha vida, graças a Deus. Na Rádio Cultura, uma rádio pequena, mas a gente tinha muita mídia e pagava pouco. Aí já veio para um esquema diferente da Transamérica, que era dividir tudo que é seu da rádio, meio a meio, ainda tem que custear a equipe. Tudo que é seu é da rádio, E tudo que é da rádio é da rádio. Então... É verdade que o Zé Eduardo esteve aqui, ele falou, não, porque o pulo do gato da resenha esportiva aqui foi quando a gente abriu a linha Do telefone. pro cara. Aí ele falou que você tá maluco, que não sei o que a princípio você foi contra. Verdade. E vocês criaram muitos personagens de rádio, como Espontâneos. Laúca, Exterminador, Beto Carioca, Tia Zoinho, Marcelo, não sei o quê, Risadinha, Risadinha. Todas as pessoas Gaúcho. que parece que Qualquer tem uma disso. central telefônica em casa que ligam pra todas as rádios ao mesmo tempo. Só eles que conseguiram. E esse foi o pulo do gato. Porque quando eu quebrei, literalmente, na Transamérica, a gente não tinha mais saída. A diretora disse, não quero perder vocês são muito bons e tal. Eu chamei Zé Eduardo, primeiro, a equipe tá toda errada. Se você tá fazendo maluquice, vamos abrir pro torcedor. Zé Eduardo, torcedor, o nome já diz, é pra torcer. Torcedor não é pra estar dando opinião em rádio, porque vai começar a me xingar e tal. Ele falou, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu não entendi naquele momento, mas foi o pulo do gato, realmente. Ninguém fazia. Hoje todo mundo acha que já faz. todo mundo faz. Mas naquele momento ele fazia uma polêmica, ele entrava 3 minutos. O programa estava bom, na minha opinião, né? Bom na minha opinião. Aí estava bom, daqui a pouco ele entrava. 3 minutos. Fazia uma arruaça. Fazia uma arruaça. Esculhambava todo mundo, saiu do ar. Esse cara é maluco. Começou a ouvir. Você viu o que o Bocão falou? Pronto. Desse tempo pra cá, a gente só fez atualizar as redes sociais e os equipamentos que você tem hoje. Mas essa relação continua a mesma. A mesma. Qual você acha que vai ser o próximo passo, você como comunicador? Porque... É bom você teve- dizer porque te antecipa, É né? isso. Não, mas olha só, teve um... Vocês já passaram na minha frente, era isso aqui. Teve um rapaz que mandou um negócio pra gente, parece que a AM vai acontecer alguma coisa. Não, daqui a 5 anos, daqui a 5 anos, o que está acontecendo hoje com a TV? Isso. Que vai deixar de ser analógico vai e deixar, digital, exatamente. a rádio, a AM vai deixar de existir daqui a 5 anos Pronto. ainda. Isso vai afetar o alcance, claro, e Só que por o problema é o exemplo, seguinte, as é que as pessoas- rádios vão vir para aqui, ó. Isso. É A rádio isso. vai vir para aqui. Pronto, visto esse panorama, o que é que você acha e diga logo aí o que é que a gente pode fazer aí para dar... Vocês já estão no caminho certo. Estamos no caminho certo. Esse programa aqui, eu acho que é o futuro. Eu vinha debatendo há 2 anos com meus operadores, com as pessoas que eu... Rapaz, eu quero achar um... Inclusive você já faz o Galá... Você copia Galáxia a gente. TV já. Você tá copiando a gente. Inclusive pode fazer sua propaganda. vai não é fazer nenhuma. sua propaganda. Todos os dias, 3 da tarde, no Facebook, depois fica no YouTube ao vivo. É um programa assim de participação do internauta que está aqui falando e tal.
tal, é uma coisa muito rápida, meia hora. Pra É o Galácticos Online. Galácticos na TV. Galácticos na TV. É. Que eu acho que o rádio hoje não vai perder muito pelo seguinte, já está migrando. Quem faz rádio hoje, você, por exemplo, da Rádio Cidade, pode chegar lá, todos os aplicativos de rádio, você vai ver lá, Rádio Cidade. Todos, né? todos. Então, todos têm lá o maior número de acesso para os rádios que já existem. Então, não vão criar mídia nova para acabar com o rádio. Isso eu acho que não vai acabar, não vai acontecer. Mas eu acho que essa alternativa que vocês dão aqui, que a gente está construindo, eu acho que é o futuro da comunicação. Ô, Márcio, futebol, você chegou flamenguista, Verdade. pegou Bahia. Então você deve ter visto muito jogo, você deve ter tido muita emoção. Qual foi a maior emoção que você viveu no estádio com futebol? Pode até ser na vida Torcedor, trabalhando, Olha, como torcedor, o único jogo que eu assisti como torcedor foi aquela final do Vitória com o Palmeiras. O Vitória perdeu. Eu estava com meu pai, que é flamenguista, veio torcer pro Vitória. Meu pai veio torcer pro Vitória. E eu acompanhei ele na arquibancada, naquele... Você botou a camisa do Vitória, velho? Não, não botei a camisa do Vitória, não. E eu visto pouca camisa de clube. Meu filho que aproveita e fica com todas. Mas assim, eu não tenho um momento marcante como torcedor. Porque eu pouco fui aos estádios como torcedor. Mas naquele fundo de gol, são coisas que acontecem que eu fico... E hoje, quando a CBF proíbe a manifestação do repórter, eu acho válido, sabe? Não é para você estar ali torcendo, mas é difícil Tem que segurar. ser comedido. Eu estava naquele jogo do Bahia com o Fluminense... 88, 2-1. Na semifinal? Nossa senhora, eu conseguia ficar em pé, porque não pisava no chão, e eu pisava nos pés dos outros torcedores. Então, na hora daquele gol... Mas você estava trabalhando aqui? Não, Você estava como torcedor. Eu já trabalhava na Rádio Piauí. Eu vim pra cá, eu não tinha BCD ainda na época, mas eu entrei pela Rádio Cidade, o pessoal me convidou e fui pra cabine, depois eu fui pra arquibancada, então fiquei lá na arquibancada. Público recorde da Fonte Público Nova. recorde, 110 mil pagantes. A gente naquela tá época. marquise, por isso. Pois é, então aquele jogo foi marcante, mais até do que o próprio jogo do título que eu assisti da televisão, não assisti no estádio. Então tem passagens assim que o gol de Raudinei era eu no fundo do gol. Se vocês olharam o lance, eu falei assim... Tava demorando pra falar do gol de Raul. Pedro adora ver que ele eu nunca vou querer que vocês assistam esse vídeo. No fundo do gol, quem tá ali sou eu. É você que sai correndo? Minha agenda vai pro Ah, céu. é sua? Ah, que beleza. Eu tava no fundo do gol, falei, já perdeu o título e tal, e a torcida cantando. aquele negócio O todo. seu Vitória tava com sandalinha de madeira. Aí é bicha, tererê. Pronto. Bahia podia ser bicampeão. Aí o gol de Raudinei saiu, quem faz o gol corre pro fundo, ele corre pro outro lado, eu tô aqui, minha agenda vai embora e Djalma me chama, Djalma Costadinho tava narrando o jogo, me chama, eu fiz a narração do jogo do lance e foi um momento também muito histórico assim pra gente que trabalha e que torce também, né? Vai dizer que não Como torce. foi com você? Porque a gente não tem acesso a essa narração. Como foi que você descreveu esse lance? Pedro, você calma. Não. Como você descreveu Foi esse algo lance? assim, Vai, foi Pedro? algo inusitado. Eu tava já desanimado ali, mas assim, se tivesse o gol do Vitória naquele lado também, eu narraria Sim, com a mesma emoção, não com a mesma satisfação, né? Mas com a mesma emoção ali. E quando o Raudinei fez um gol, eu lembro que eu falei, Raudinei, vira pro lado, toque, faz o gol do título, e comecei a falar e tal, e aí Djalma tomou de novo a narração pra ele, levou, mas foi algo assim. Outro gol que eu narrei também, que eu tava no fundo, narrei como repórter, foi o gol contra o Fast, né? Charles, Charles, você eu tava tava dentro do no gol? fundo daquele gol também. Aí também o coração quase não. Ah, nossa senhora. E o lance todo que o Carlos Alberto vai pro fundo ali, já não tinha mais jeito. Eu tava brigado com o Arthurzinho. Arthurzinho, depois do jogo, quando o time vai pra fazer... Ali o Bahia não tinha subido, não. O Bahia passou para as oitavas. passou pra isso, Aí final. quando ele abraça todo o time assim, ele olha pra mim e fala assim, Deus é fiel. Aí eu falei assim, você é fraco pra caralho. Aí ele foi pra cima de mim, Preto segurou o Nonato. Ele proibiu, o Arthurzinho proibiu dos jogadores falarem comigo naquela época. Não falavam comigo, eu ia dizer, você é muito fraco, você é o time é... E briguei com o Arthurzinho pra caramba, ele nem merece isso. Chegou a fazer as pazes depois, não? Já. Depois ele já começou. Então ele voltou pro Bahia depois. E ele falou, eu vou voltar, mas só se aquele rapaz não ficar naquela... Ele pegava muito ar comigo. Eu batia muito assim, mas batia tecnicamente. Não, uma pessoa não, porque ele é uma figura fantástica. E aí Preto Casagrande me chamou e o Nonato disse, olha, mandou dizer que não deve ter visto você, não. Eu dou, só me entrevistar. Aí só entrevistava os dois, é Preto Nonato. Obrigado por entregar os caras, né? E Preto rapaz, Preto teve aqui, meu amigo. Que resenha Figuraça, sensacional. Preto. Mas quem assistiu o primeiro tempo viu que Cássio deixou 3 perguntas. Não pra é? vocês. Ó, acabou a mamata, viu? Daqui a pouco a gente... Que a gente falou assim, não, pô, a gente tá pegando pesado, vamos falar. Nada, ele tá tranquilo, ele falou que não tá nem suando, pô. Ele tá acostumado com isso. Não é Mas que vamos voltar. É porque a skin tá gelada, pô. Geladíssimo, Tá né? suando. Tá boa, tá boa? Excelente, nossa. Bom, vamos lá, vamos voltar à pergunta Primeira. que o povo gosta, né? Feita pelo nosso querido Lucas Rocha 79. Ele remete à empresa Cautio. Ele diz, qual a sua relação com a empresa Cautio, que comercializou alguns jogadores, como o volante Felipe, por exemplo, do Bahia, com o exterior?
existia essa empresa? Você tinha relação? Nenhuma, zero. O que aconteceu naquela época? Eu cobri o Bahia nessa época, não lembro o ano, mas a empresa Newton Motor era da base do Bahia. E aí a gente conversando e muita gente falando e tal, e surgiu o nome dessa empresa Cautio, que era ligada ao AS, alguma coisa desse sentido e tal, só que eu não tinha como apurar sozinho. Então eu chamei Daniel Dória, do Jornal à Tarde, e falei, Daniel, tem uma denúncia muito grave, assim, aí fez uma matéria, com 2, 3 dias a gente soltou a matéria junto. Ele no jornal, eu na rádio, e a gente, na verdade, não foi nem denúncia que tivesse irregularidade ou coisa, mas era assim, benefício de clube para direcionar só para uma empresa. Uma empresa. Para empresa de jogadores. Mas eu não sei quem eram os sócios, na época não surgiu assim, o nome mas eu soube que era do patrocinador, que era o S que estava fazendo o CT na época. Sim, e tal, mas não tenho maiores informações do que foi que aconteceu com a empresa depois. Mas nunca tive nenhuma relação, nem com a empresa, nem com nenhum deles como sócio. Você em nada participou daquilo? Nem conhecia ninguém, não. E por que você acha que você teve o nome associado a isso? Só desse torcedor aí. Você nunca teve? Nunca teve, não, nem na época não teve, não. Até porque quem batia, quem denunciava era a gente da imprensa, todo mundo. Posso roubar sua pergunta? Claro, fica à vontade. Federação Baiana de Futebol. Edinaldo está quase 20 anos no poder. Isso. Aí eu vou fazer uma pergunta antes da que Cássio deixou aqui no ar. Você defende uma Eita, nossa senhora! Oxigenação da mudança no comando da federação e se você pode fazer parte dessa mudança? Veja bem, ao contrário do que eu falei com relação ao Bahia, a federação eu acho que é um caminho que eu vou seguir. Talvez não agora, talvez no futuro, tenho 46 anos, posso esperar. Por que eu digo que posso esperar? Porque na federação a eleição é algo diferente. Então, os clubes, as ligas têm uma escolha e está mantendo Edinaldo. Eu acho que cada um avalia o trabalho que ele vem fazendo de uma forma satisfatória para quem vota. Para quem não vota, deve ser desfavorável. Mas eu entendo que o futebol precisa ter alternância, sabe? Eu, quando cheguei na BCD, a BCD era mandato indeterminado e tal. Não, tem que ser 2 mandatos. Tudo bem que é de 4 anos. Na SEB, agora que eu sou vice-presidente, a eleição já é agora, não pode ser mais do meu estado. Então, foi criada uma associação baseada justamente na alternância de estados, inclusive, para não ficar como a Abraço ficou aí, com o presidente com 94 anos e queria ser candidato a mais uma eleição, para ficar com 98. Já estava 24 anos no poder. Então, eu não discuto quem vota em Edinaldo, quem não vota, mas eu já disse a ele claramente que até porque quando a gente chegou, ele chegou de Conquista e eu cheguei de Piauí. Então a gente chegou praticamente na mesma época, em 1990. Então, na eleição de lá para cá, eu tenho acompanhado Vigílio, Marcos Andrade, quando cheguei, e Edinaldo agora. Então, eu sei mais ou menos como é que funciona a questão eleitoral na federação e tenho que ter paciência, perseverança, mas não vou brigar para ter isso. Não faz parte da minha vida, não é uma coisa assim, uma sangria desatada, como se fosse a última coisa da minha vida. Eu não vou lutar por isso, para dizer que vou chegar para derrubar, para nada disso. Agora, é uma pretensão minha, no futuro, gerir o futebol. E se você entrar, você vai acabar com reeleição na Federação Baiana? Até porque já é lei, né? Então não preciso nem... não precisa nada, já é lei. A Profut já disse que só pode 2 mandatos. Isso já está valendo. Está valendo para essa eleição agora. Então, há 2, 3 anos para cá, já vale isso aí. E a CBF já adotou também. Então a CBF agora só pode 2 mandatos de 4 anos. E qual a avaliação que você faz do trabalho de Edinaldo Rodrigues? Tem erros e acertos, todo mandato tem. Só que eu acho que o desgaste é natural do ponto de vista do tempo que está aí. Então você já não tem mais no futebol a novidade. O dia a dia já se tornou um cotidiano que os clubes já sabem como é que vai operacionalizar aquilo ali. Então você vai dizer, o campeonato baiano ruim do jeito que está é culpa de Edinaldo, é culpa da federação? Não sei, eu acho que os outros campeonatos também não são rentáveis, mas você tem que procurar uma alternativa para fazer o campeonato ser rentável. Ser rentável para os clubes. Não pode o Conquista, por exemplo, agora, e o Conquista acabou o Campeonato Baiano, só vai jogar em janeiro do ano que vem. Todos eles, né? Pois é. As salvos que estão na Série D. Então, eu acho que o futebol, eu tenho vários projetos que eu construo há mais de 3 anos, 4 anos, já passei para várias pessoas e tal, e tenho como contribuir com o futebol, ou como presidente da federação, ou entregar o projeto para quem quiser gerir, mas é uma coisa que faz parte da minha vida desde 1990, quando eu cheguei. Quando eu cobri a federação em 91, com o Marcos Andrade, eu participava de reuniões, que era muito aberta ali do tribunal. Eu acho que esse sonho de ser advogado foi mais no tribunal, que eu como Rábula defendia, porque eu não tinha defensor da ativo na época, e eu defendia porque eu tinha mais de 21 anos, e tinha que ter defesa para jogador amador. Então eu já fazia defesa sem ser advogado. Então, dali para cá, me criou essa coisa na cabeça de um dia ser presidente da federação ou advogado. Então, já fui advogado, hoje sou auditor do tribunal, estou chegando perto. Deixa eu aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta do jeito que o povo gosta. Que eu fiz essa pergunta também no final do primeiro tempo. Sim. E
Não esqueci não, vou fazer aqui. É verdade que a gente falou que era o 3, mas teve a 4 do Fabinho. Flavinho Lúcio, ele perguntou, olha que pergunta sacaninha. Se ele pudesse escolher entre qual o melhor presidente, Marcelo Santana ou Marcelo Guimarães Filho, fosse votar assim, quem é o melhor? Eu tenho que votar aqui? Em um ou outro. Marcelo Santana, eu votaria nele. E vou dizer, há muita história. Falando bem de Marcelo Santana, isso é rapaz. Mas tá- Bafo futebol. Mas aí eu vou emendar a pergunta. Veja bem, há muita história pra dizer assim, pô, você odeia Marcelo Santana? Não, quando Marcelo Santana começou no Bahia, meu voto é dele, pô. Eu declarei voto a ele, quando ele entrou no Bahia. Mas foi mais por ele ou porque era Tilemon que muita gente colocava como um Eu achava que adversário era a melhor opção. empresarial? Do que Não. tinha ali era a melhor opção. O Tilemon foi meu sócio. Sim. Foi meu sócio, um cara direito, correto. Pode ficar tranquilo, entregar ouro em pó. Conheço o Tilemon. O fato não é esse. O fato é que eu achava que a estrutura para o Bahia montada era melhor com a que tá. Sim. Tilemon ia para um bate-chape, foi, sem nenhuma estrutura por trás. Background mesmo. Não tem. Eu estava querendo o melhor para o Bahia. Se você perguntar, hoje você votaria de novo, votaria. Naquela circunstância, votaria. E hoje você votaria? Talvez. Depende dos opositores. De quem vai estar. Eu não posso negar e omitir que Marcelo Santana faz um trabalho satisfatório. É claro que o futebol, eu estava olhando aqui agora uma matéria do Lance. O presidente do Corinthians disse que ia entregar o Corinthians muito bem e está deixando o Corinthians com mais dívida. Inclusive devendo o próprio CRB. Pronto. É. E uma série de denúncias e coisas. Pergunte se o torcedor está preocupado. Porque o time está liderando o campeonato, está Mas bem, você não pode ser acha campeão. que deve ser uma preocupação do torcedor, Claro, da instituição, mas não é, clube? mas não é isso que eu estou dizendo. Então, o que eu faço no rádio é provocar para que ele bote o time melhor em campo. Eu quero que o Bahia e Vitória estejam bem, porque comercialmente pra gente é bom. Pra torcida é bom, pra minha audiência, pra audiência de vocês aqui, da Claro, nossa, sim. é muito bom pro meio da gente. Então as pessoas acham que eu falo de Marcelo por problemas pessoais. Nenhum. Pessoal zero. Mas Acho Marcelo... você já chegou a falar na rádio, abre aspas, se depender de mim, com todas as forças, Marcelo Santana não fica na presidência do Bahia. Você falou isso? Devo ter falado. Você Mas encara no um momento, personagem lá, às vezes, por exemplo, um dia que o Feijão entrou, aquele jogo ali, eu fiquei louco. Quando terminou o jogo, o Bahia tomou 3-1 do Corinthians, eu endoidei. Então, assim, ali às vezes, o torcedor outro pode ser, mas é o meu negócio aquilo ali. Então, no dia que eu disse, Jorginho, eu falei, Jorginho, tem que ir embora hoje. Então, quem avisou Jorginho que Feijão joga bola e tal? Nada contra o Feijão, contra a figura do Feijão. Feijão folclore, maravilhoso, uma figura humana muito genial e tudo. Agora, eu quando estou no rádio ali, eu tenho 25 mil pessoas cadastradas no WhatsApp. Então eu recebo ali num programa desse, dependendo da promoção, eu tenho 3 mil mensagens da promoção. Normalmente 200 naquele programa de 18 às 19. Então ali tem muita coisa que eu encarno o que o cara está sentindo ali. Que eu sei, os áudios que vêm... Aquilo pauta muito o que você fala. Demais. Minha pauta é praticamente aquilo ali. Mesmo você pensando diferente, você vai pelo... Se o pensamento for diferente, eu debato com ele. Entendi. Mas foi diferente. Mas Mas se eu se tiver em for igual, você dúvida... surfa na Mas se onda. tiver um espaço pra você se tiver- surfar na onda, você vai. Não, até porque, às vezes, eu não estou pensando daquele jeito. O cara tá, eu falei, porra, esse é o pensamento do torcedor. Pode observar, e meu produtor lá, o Paulo Germano, diz assim, da Record também, fala assim, olha, muda um pouco o assunto aí que só tá vindo isso, só tá vindo feijão, só tá vindo feijão. O programa é sem feijão o tempo todo. Então eu tinha que ir naquele assunto ali, entendeu? Então, jogo do Vitória, foi Neilton, o dia que o Neilton não ficou e tal, aquele negócio todo. Então, isso tudo pauta a gente que tá ali. Então, às vezes eu faço algumas coisas ali que no outro dia eu penso, meu Deus... Por exemplo, que uma coisa que aconteceu, um episódio. O primeiro programa que nós gravamos aqui foi com o presidente do Bahia, Marcelo Santana. E foi um programa em que a gente tinha uma falta de regulação, vamos dizer assim. Falta de regulação, Na- nada. na A gente gente comeu a gente não sabia pra onde ia, meu irmão. 3 horas bebendo. Exatamente. A gente e o E o próprio presidente. Precisamente Eu senti que tava meio alto. um ano e uma semana Não, atrás. sou eu, pô. Ó, Tá, um ano e uma semana atrás. Todos nós estávamos, vamos dizer assim, Não, eu tive que pela coisa. interromper pra poder ir ao banheiro. E isso urinar. tá gravado. A gente Se não você for no tinha nosso time canal no ainda. YouTube, isso. Tá lá, você vai ver Cássio, gente gravou por aqui, ó. E Sai uma por das aqui, coisas vai que no mais banheiro. angustiou a gente foi porque ele acabou se emocionando, né? A gente falou da Ele pressão. se realmente emocionou. abriu o coração aqui. E aí, o senhor, Márcio Martins, pegou o trecho do momento que ele se emociona e colocou em diversas oportunidades na rádio e usou aquilo até para insuflar aquele momento. Explica assim, por que você fez aquilo, velho? Por que você foi daquele jeito? E se... Audiência. Não, mas peraí, Mas não, é o eu estilo quero- do programa, veja bem, Isso, Cássio, vai lá. veja bem, é o estilo do programa. E aquilo não partiu de mim aquilo ali, partiu do WhatsApp, que é assim, ô Márcio, você viu como é que eu tenho um presidente chorão, não sei o que, começou. Aí começa, porque eu quero que um dia vocês estejam lá, porque é importante pra gente também ver esse outro lado do rádio, vocês já estão sabem disso, mas daquele programa ali.
Aquele programa, quando chega aqui, você pauta e tal, eu tenho uma equipe aqui e tem um cara lá só pro WhatsApp. Então, o rapaz só tá dando negócio de choro de Marcelo Santana. Tem um choro, já vem com o negócio. Olha o choro dele aí. Ele que pegou, não foi eu que fui lá. Ou seja, o termômetro é o torcedor. É o torcedor, ouvinte. pô. Então, o de Preto também teve uma declaração dele e tal. Sobre Não foi. o rompimento da Da diretoria. do racha. Da crise da comissão técnica. Pela primeira vez na técnica. história, a comissão técnica que estava rachada. Racha, pronto. Então isso parte, qualquer coisa que se diga hoje, ou aqui nesse programa, ou na rede social, pauta o nosso programa. Porque é muito voltado porque o torcedor acha, o torcedor pensa, porque é o torcedor que faz o programa. É você sentir que é aquilo que o torcedor quer. Então naquele dia o torcedor que pautou. E o meu produtor foi lá, pegou do vídeo e colocou no ar. E daquele dia em diante, todo mundo já começou a colocar na própria rádio. Não só eu, mas realmente foi Viu por uma interesse, bomba, né, na verdade. por interesse do próprio público naquela. E os do Vitória, doido pra isso, né? Que é o presidente do Bahia chorar, pelo amor de Deus. Mas foi uma coisa, um clichê que foi Deixa eu criado. te perguntar uma coisa, curiosidade, né? Porque eu não sou do meio jornalístico, assim como meus companheiros aqui eles já estão, né, no meio, e eu não, eu sou um publicitário, mas eu sou um consumidor, né, das notícias de futebol, eu gosto de futebol. Aí eu queria perguntar para você, como uma curiosidade, qual o limite da ética no jornalismo? E se você já inventou alguma notícia? Não, inventar notícia nunca. Criar pra. Porque eu tô falando isso porque às vezes eu vejo muita gente falando assim, porra, o cara botou a notícia lá, eu não acredito, assim, por conta da credibilidade que Eu sofro com isso todo dia. que você deve sofrer muito, porque muita gente, eu mesmo já teve uma notícia que eu já vi no seu site, por exemplo, acho que quando o Sérgio Soares saiu, aí você falou, René Simões vai ser o próximo técnico do Bahia. Aí René, e na época eu trabalhava com o irmão de Marcelo Santana. Aí Marcelo falou assim, rapaz, isso é impossível acontecer. Aí eu falei, porra, como é que o cara bota isso aí? Então, é por isso que eu tô lhe perguntando, mas não tô dizendo que você inventou. Não, mas na verdade eu não tenho essa informação. Quando eu não tenho informação, eu não dou a informação. Só que E por que você as deu pessoas essa? confundem. O site, eu não sou jornalista do site, eu não escrevo no site. Eu sou responsável pelo que eu falo na rádio. Ou a notícia que eu dou no site, eu peço para o jornalista checar. Então, eu tenho muito um parâmetro assim, muito rigoroso para dar notícia. Até porque eu sempre vim da fonte da notícia, da matéria-prima, que era o CT, e até hoje eu não esqueci essa condição de repórter, apesar de estar apresentando hoje os programas, puxando as jornadas e tudo mais, apresentando os programas de TV, da internet. Então, nessa notícia especificamente, não sei muito bem como foi que aconteceu, mas várias outras notícias acontecem. Hoje, por exemplo, essa semana o cara mandou para mim, ó, tá aqui, o Rodrigão tá chegando aí, chegou hoje. Então, na verdade, o Rodrigão tá lá e tal, eu também tenho notícia, eu vi, hoje tá muito mais fácil plantar notícia. Mas como é que serve essa decupagem? O que é que você coloca, o que é que você não coloca, o que é que você twitta? Nós temos ou não? um grupo do site, os jornalistas estão lá. Quando vem qualquer notícia, informação minha, por exemplo, Anselmo Ramon, essa é a mais nova. Que o Bahia procurou. Procurou. Aí Quem você falou- já- Não, quem me falou foi o empresário dele. Sim. Falou, Márcio, o Bahia procurou direto o jogador, não me procurou, mas o jogador não vem pro Bahia. Mas não é por nada não, é porque ele vem ou pra Ponte Preta, ou vai ficar no exterior, não vem por aqui agora. Isso é notícia. Sim. O Bahia pode depois até negar que não vai trazer e tal, mas a notícia existiu. Então eu jogo no grupo assim, essa não precisa checar. Porque quem checou fui eu. Sim. Outra que não vem através de uma pessoa tão confiável, eu cheque, vá com a diretoria. Surgiu do licenciamento de uma marca, alguma coisa nesse sentido, os caras vieram pra cima, eu falei, cheque com o Bahia. Checou, não tinha nada demais, não foi pro ar. Entendi. Então tem esse parâmetro. Agora, às vezes, é claro, são 4 ou 5 jornalistas com estagiário e tudo mais que pode Alguém surgir. dá uma barrigada. Dá, porque muita gente dá hoje em rede social o que quer, né? Então, Sim. eu fico Então, preocupado rede com- social, todo mundo virou jornalista. Jornalista, é. E outra, o que é que você acha de fake na internet? Eu acho assim, tem uns fakes engraçados, uns Boa fakes pergunta. bons, uns fakes bons e tal, mas quando o cara se esconde atrás do fake para atacar pessoalmente os profissionais ou os colegas e tal, eu já começo a trabalhar para descobrir. Eu tenho um feedback para isso aí apurado, porque eu começo a ver quem é, começo a saber e tal, e vou e descubro, e aí já entro no processo. Não é só comigo não, com as pessoas que Você já eu processou um conheço. fake, então? Vários. Não o fake, evidentemente, a pessoa... As pessoas por trás. já descobri vários, já desmontei várias casas assim. Mas o fake. Você montou várias casas, a Polícia Federal invadindo os MP, casais. pega tudo. Então a gente. Eu trabalho muito nessa área também, na parte jurídica, então esses crimes de rede social e Sim. tudo já tá no dia a dia, não só com a gente da imprensa. Então eu já sei mais ou menos os caminhos. Mas às vezes o cara faz uma crítica que eu não gosto, mas não me ofendeu em nada, sabe? Mas- Você fala quando parte pra ofensa. Ofensa, O cara que tá pessoal, escondido e parte pra ofensa. Não tenho coragem de me Você dizer. tem pô. processo em cima de gente na internet? Vários, mais de 15. É? Já ganhei vários, não perdi nenhum até agora.
E aí, quando a figura por trás do fake chega pra você, frente a frente? como- Já acha que o juiz pede desculpa o primeiro, eu não vou nem dizer não, mas o primeiro tinha 18 anos. Normalmente a Primeiro, gente joga. Nossa, Eles não são aí jovens. cheguei lá, a mãe chorou, pediu, então falei, ó, eu se fosse senhora estaria agradecendo o que eu fiz. Isso aqui é a conscientização dele, porque a pessoa se ele cresce e vai assim até, o que fizeram com feijão essa semana na rede social? A intolerância religiosa. Não foi fake não foi fake não. Não, Então, foi uma pessoa não, com o que nome, acontece? né? O que acontece com rede social? Eu tenho minha condição de crítica e tal, porque eu sou uma pessoa que as pessoas sabem onde é que eu moro, sabem onde é que eu trabalho, tem processo e tal, não tem problema. Agora, o problema do fake é que ele mira em você e vai o tempo todo achando que não vai ser descoberto. Achando que vai ser descoberto e se acha um super-homem, né? Ele se acha o cara acima do bem e do mal. É claro que tem coisa ali que você não precisa estar preocupado, o cara tem 100 seguidores, 50 seguidores e acha que aquilo ali quer criar polêmica e tal. Eu já sei separar muito isso aí. Antes eu não sabia não, qualquer um pra mim era processo, mas agora agora não, agora eu já relevo, bloqueio do meu celular, Mas, me afasto, Você sabe? tem quantos anos na crônica esportiva? 30 anos. 30 anos de Aos crônica. 30 anos agora. Cássio tem o quê? 6 meses? 8 meses? Peraí, porra. Esse curso em 2010, terminei em Não, você 2015. brinca. E você entrou pra Mas na trabalhar. sociedade em dezembro. Dezembro, ou seja, 7 meses Mas conte agora. atrasamento, No dia a dia, né? tá? Não, dia um a dia. atrasamento. Então você tem um ano. Um ano. Um ano. Eu tenho 3, vou fazer 4 anos agora na crônica. Rapaz, se a gente já toma porrada, Ah, Imagina. imagine como é que tá o lombo aí, né? Agora vem cá. Calejou. Mais perguntas do jeito que o povo gosta. Eu vou fazer meio que um combo. O Flavinho Beleza. Lúcio pergunta aqui pra gente. De novo, eu fiz uma pergunta. Mas eu tô fazendo a outra. Se houve algum atrito entre você e o Tilemon, aí você vai falar de Tilemon, né? Se houve, qual motivo, como é a relação hoje. E a outra é do Jaua Araújo. Ele pergunta o seguinte: por que você demonstra uma raiva quando se refere a Paulo Carneiro? Aí a pergunta dele aqui, tá? Pelas coisas que ele fez com o Vitória ou por tirar a sua participação de jogadores enquanto atuava pelo Bahia? Pronto, boa pergunta. Faltava essa. Vou responder a primeira. Certo. Minha relação com o Tilemon hoje é boa, mas mais afastado, porque a gente era sócio, amigo, de um na casa do outro e tal. Mas na época da eleição do Bahia, se afastou um pouco, às vezes por intriga de terceiros, mas assim, nunca chegamos a brigar pra estar nada. Simplesmente se afastaram. Por contingência da própria vida, né? Ele numa rádio, em outra, às vezes sem Esse rádio. terceiro não é mensagem subliminar, não, né? Não. Porra! Não, Foi calma, Cássio é maldoso agora, Cássio. Não, eu não pensei Foi nisso. longe mesmo, Rapaz, é porque não conhece a... Outros não. E com relação ao Paulo Carneiro, isso foi um áudio que ele colocou recentemente, dizendo que tirou uns 10 jogadores que eu tinha no Bahia. Primeiro que é mentira. E na minha resposta ele disse, olha, eu desafio o Paulo Carneiro a dizer um. Primeiro que ele não fez isso. Mas vamos supor que ele tivesse feito. Isso é uma coisa para a diretoria atual ir lá atrás e apurar. Saber quem são esses 10. Porque ele pode ter tirado com esse pretexto, dizer que era jogador meu ou daquele inimigo, e vendeu lá na frente. Porque é bem a cara dele. Então, eu não tenho raiva de Paulo Carneiro. Raiva não tenho, mas assim, tenho 4 processos contra Paulo Carneiro. Agora, recentemente, como advogado de duas pessoas que ele espizinhou, matou, até que demitiu do Vitória, por causa das declarações dele. Então, eu só sei quem é Paulo Carneiro. Ele pode enganar as pessoas, mas a mim ele não engana. Então, eu sei o que Paulo Carneiro tenta, o que ele faz. Agora, teve uma eleição na federação, que era Vigílio o candidato. Você pode dizer o que é que ele faz, o que ele tenta? Ou pode dar pra Posso. Ele tenta voltar para o Vitória a qualquer custo. Então, para isso, ele não tem limite. Ele vai, é a última chance da carreira no futebol dele é voltar para o Vitória. Então, ele vai usar de tudo para fazer isso. E os métodos não são os melhores. Mas aí, eu não sou torcedor do Vitória. Acho que o torcedor do Vitória é que tem que fazer essa medição, se tá bom para ele voltar ou não. Então, a briga maior do Paulo Carneiro, ele está dizendo que agora o Bahia, esqueça, Paulo Carneiro quando ia para o Bahia, me ligava todo dia para poder pedir apoio para ele ir para o Bahia. Então, eu estava no jogo em Belém do Pará, no Paysandu, o Paulo Carneiro passou 1h30, eu tive que desligar porque ia começar a jornada, meu celular quente, aquele tijolão, meu celular quente, botou no ouvido, Motorola quente. Então, tudo que ele fala aí, ele vai atacar as pessoas, do jeito que ele puder, as pessoas que partirem para o meio dele. Então, quem tiver na frente dele para acabar o Vitória, ele acaba com a pessoa, com a família, com o que for. Então, mas eu sei brigar no mesmo nível com qualquer um, sabe, Cássio? Não sou mais homem que ninguém, mas ninguém é mais homem do que eu. Então, se a pessoa vier na diplomacia, vai receber diplomacia. Se a pessoa me tratar bem, vai ser tratada da mesma forma. Mas se vier do mesmo nível, uma vez eu disse no rádio, Paulo Carneiro, só há um detalhe de nós dois. Se você vier, do qualquer nível que você vier, a gente briga, não tem problema nenhum.
Eu só não vou deixar de falar o que eu sei, o que eu posso falar e o que eu quero falar. Você não vai dizer. E eu não nego que ele fez um trabalho no Vitória satisfatório quando foi presidente, até deixou o time na terceira divisão e endividado. Mas nessa eleição da federação, ele viu que ia perder a eleição, que não ia participar, então ele foi partir para cima de todo mundo. Eu não cobria Vitória, não cobria nada, não era ninguém. Eu era amigo da época de Marcos Andrade, que brigava com ele, amigo das pessoas que ele não gostava. Ele veio querendo me bater, aquele negócio todo, aquele grande lá, aí eu xinguei ele tudo quanto é nome também, não chegou às vias de fato, mas daquilo ali pra cá, eu já comecei a verificar quem era quem no futebol. Eu era muito jovem no futebol, então você chega do interior, com 2 anos apenas aqui, 1 ano e meio, trabalhando numa rádio que era muito, além da credibilidade que já tinha naquela época, era muito exigente com seus profissionais, e eu apanhado um cara daquele naquela época, se fosse o caso, eu não ia ficar apanhado, de jeito nenhum. Então dali pra cá eu já comecei a escolher melhor o que é que eu tinha, meu momento no futebol e meu lugar no futebol. Mas Paulo Carneiro, essa questão de jogador, isso aí tudo é falácia, porque ele sabe com o que ele tá lidando. Vem cá, infelizmente a gente tá chegando no final, mas a gente não podia deixar de perguntar, com 30 anos de futebol, algumas histórias curiosas que você já passou, coisas engraçadas, bastidores, resenhas, enfim, que você lembre. Olha, hoje esse árbitro de vídeo que tá aí, quem inventou foi eu. Ah, não. Você patenteou, velho? Você vai ter patenteado, pô. Veja só o lance que aconteceu. Bahia Camaçari, Gabriel, finado Gabriel, jogador, atacante, que era do Camaçari, irmão de Haroldo, que hoje é técnico do Bahia. Então que jogou no Galícia também? Jogou no Galícia há muito tempo e tal, do Camaçari. O Bahia precisava ganhar o jogo de qualquer jeito. Não podia perder ou empatar o jogo, estava fora na final. Eu estava no fundo do gol. A bola é cruzada. Jean, pai do goleiro atual do Bahia, era o goleiro do Bahia titular. A bola é cruzada, Gabriel vai por trás, o árbitro tá do lado de cá. Arnaldo Menezes, que era árbitro da FIFA, estava na bandeira, tudo do lado de cá. E não tinha ninguém lá de lá, só eu, no fundo do gol. Ele vai com a mão e mete pro gol. Eu no fundo do gol, Rosalvo Mota era o árbitro, correu pro meio, o outro correu pro meio, e já ficou louco no canto, aí eu comecei a gritar. Gol de mão, bem alto. Aí Jean foi pro árbitro, olá, repórter, todo mundo, ele voltou pra mim. Quando voltou pra mim, aí o Rosalvo Mota olhou pra mim assim, eu falei, gol de mão de cara. Aí foi, voltou o lance. Ou seja, você já tirou um gol contra o Bahia. Contra o Bahia, o gol irregular. E outra, saiu no Correio da Bahia uma semana depois, que era um rapaz, Fernando Lopes, queria me matar nesse jogo. Mas eu disse o lance no rádio. No rádio. Aí você viu que ele tava pra você ver, gol de mão! Claramente de mão e tal, e anulou o gol. Então, e foi a mão mesmo. De mão mesmo. Foi mão. Depois Gabriel não quis tirar seu couro, não? Gabriel depois virou, já era meu amigo e tal, virou gozação o tempo todo. Mas ele não sabia, ficou uma semana sem ninguém saber quem era. Só Jean. Aí daí Jean começou a falar pra um, falar pra outro. A diferença de como as notícias naquela época não era tão rápida, né? Uma semana pro jornal descobrir. E quem descobriu foi um repórter da época que cobriu o Bahia, não lembro o nome dele, mas uma semana que ele me perguntou, foi você mesmo? Foi, não posso mentir. Ô, Márcio, a gente tá vendo aí Bahia e Vitória a duras penas aí, tentando se manter aí na Série A. O que é que você tá achando dos times? O que é que você acha que vai acontecer? Fazer um exercício aqui de previsão futura aí do... Isso é Fábio querendo fazer uma fezinha e querendo saber do resultado do fim do ano. 2 times fracos. E o Bahia agora perdeu o estilo de jogo que Guto Ferreira colocou. É culpa de Jorginho? Talvez não. É porque o Guto encaixou naquele momento do título da Copa do Nordeste até sair do Bahia um esquema que ele já sabia as peças que ele contava. Quando ele sai, que vem o Jorginho, que até mantém o mesmo estilo, mas começa a perder Regis, perder não sei quem e tal, ele não vai mais encontrar o pensamento do Guto. É o caso do Bahia. Mas contratando, e como está contratando, já vem o Rodrigão, vem outro aí, pode não ser rebaixado. Mas eu vejo hoje uns 6 ou 7 times para cair. 2 eu acho que não tem salvação, que é o Atlético e o Havaí. E 2 vagas para todo mundo. 2 vagas para todo mundo e Bahia e Vitória estão nela. E eu acho que o Vitória, o problema é muito mais grave. Por conta da questão da estrutura política administrativa. Política e muita gente trabalhando contra. As pessoas no Vitória estão querendo derrubar o presidente de qualquer jeito, mesmo que isso custe a queda do time para a segunda divisão. Então, Bahia e Vitória não estão salvos de forma nenhuma. Agora, que dá tempo, dá. Eu não sei se eles têm condição hoje de contratar com o mercado que tem aí, mas são 2 times que, para mim, são times fadados à segunda divisão. Boa. Que beleza. Márcio, a gente não poderia agradecer mais por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Porque não podia de dividida nenhuma. E outra coisa, já joguei com o Márcio, é bom de bola, é volante que não tem nada, mas é bom jogador. E conseguiu escapar das perguntas, mas respondeu tudo que a gente perguntou. Que todo mundo mandou também as perguntas. Então, Márcio, obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. E acesse bafc.com.br
Lá tem nossos podcasts, nossos textos, tem textos sensacionais de Marcelo Sacana, você que não Tô gosta de ligado fake. quem é. Tem os textos dele lá. não, gosto de Vovô fake. Mundica também. Não, Vovô Mundica, que ele fez uma comigo de repente, aí eu fui descobrir que era e tem até foto dele. Depois dessa, galera, Galera, um abraço aí. Tchau, gente.